Então, se você parar para pensar, por exemplo, Jacó ficou a vida toda correndo atrás da bênção. Pegou o calcanhar do irmão, vendeu... Traiu o pai, enganou o pai. Traiu, ganhou o pai para pegar a bênção, comprou a primogenitura de Esaú, lutou com o anjo, mas até os 40 anos ele não tinha dinheiro. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cash, sobre mentalidade, fé, crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Vamos pro vídeo. O problema do jovem rico não era o dinheiro. Ele se aproximou de Jesus para ser validado. Ele queria chegar para Jesus, que Jesus falava, você é o cara, você não precisa fazer nada. E era isso que estava em jogo, porque a questão ali, se a gente está falando aqui que não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, não importa o quão bom ele fosse, o quão cumpridor da lei ele fosse, ele ainda era pecador. Então ele chega para Jesus dizendo, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou, você conhece a lei, cumpre a lei e obedeça. Ele fala, já faço isso. Desde a mocidade. Desde a mocidade, eu nunca pequei, olha como eu sou o cara. Aí Jesus fala, então se queres ser perfeito, ele muda, não é mais salvação. Agora, se queres ser perfeito... Mas veja, a perfeição é o que é necessário para a salvação. Porque na salvação, se você tirar 9,99, você não entra. Ele estava achando que ele era salvo. Ele estava achando que podia discutir com o dono da salvação. E Jesus, ele queria validação de Jesus. Não, pode ir. Você é o cara, você é maravilhoso. Ele falou, é. Então é o seguinte, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí ele falou, não, mas aí é demais. Se ele tivesse chegado e falasse, Senhor, eu sou um pecador, Jesus nem ia pedir o dinheiro dele. Você já reparou? No caso do Zaqueu, que era um ladrãozinho, né? E um traidor do povo, porque ele era judeu, só que ele representava os romanos. Tomando dinheiro de judeu. E impostos extorsivos, né? Quer dizer, o povo passando fome, o cara tomava das pessoas, e se não desse, ia para cadeia. Quando Jesus entra na casa dele, ele se converte, ele falou, Senhor, porque o problema dele, o fulcro da questão é que ele sabia que ele estava extorquindo. Ele falou, olha, eu vou devolver até 4 vezes aquilo que eu roubei de alguém. E Jesus não fala, olha isso, aquilo. Jesus fala, hoje entrou salvação na sua casa. Por quê? Porque ele compreendeu o dinheiro. O dinheiro é um instrumento, assim como o tempo é, assim como os seus dons. São instrumentos na vida para que você possa viver e cumprir o seu propósito. Se você entender que Deus é o Senhor e Ele é o primeiro, Ele pode te dar e vai te dar tudo aquilo que você necessitar para cumprir o seu propósito. E tem uma outra ótica aí também. A gente hoje não prega tanto que tudo que você dá para Deus Ele restitui 7 vezes mais, que com Deus é 30, 60 e 100 por 1. O que a gente acha que Ele, ao vender tudo e dar para os pobres, Ele ia ficar pobre. Jesus poderia estar chamando ele para um projeto muito maior. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, tem várias formas de interpretar isso também. Nunca tinha pensado por esse prisma. Eu explico várias passagens bíblicas financeiras de uma forma que a pessoa fala assim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Ou seja, por que isso aqui aconteceu? É por causa daquilo. Se você parar para pensar, por exemplo, Jacó ficou a vida toda correndo atrás da bênção. Pegou o calcanhar do irmão, vendeu... Traiu o pai, enganou o pai. Traiu, ganhou o pai para pegar a bênção, comprou a primogenitura de Esaú, lutou com o anjo, mas até os 40 anos ele não tinha dinheiro. E aquela herança que ele queria da primogenitura, porque o primogênito tinha direito ao dobro, sabia disso? Não. Ele tinha direito ao dobro. Meu Deus. Se um pai tivesse 5 filhos, era assim, metade para o primogênito e a outra metade dividia por todo mundo. Mais uma informação importante. Então, ele queria isso. Agora, pensa bem, ele não pegou nada daquilo. Ele foi embora, fugido para Arã. Exatamente. Para não ser morto por Esaú. Exatamente. Ele nunca, tanto é que quando ele volta e encontra com Esaú, Esaú quer dar para ele. Ou seja, quando ele percebeu que o que ele precisava era da primogenitura de Deus, porque tem uma coisa aí nessa história, porque Esaú era o preferido do pai, mas Jacó era o preferido de Deus. Porque Jacó, antes do dinheiro, tá na ele Bíblia, né? quis a bênção. Eu me aborreci de Esaú e amei Jacó. A Bíblia fala sobre isso no Novo Testamento. Não parece já uma predestinação? Que tem no Novo Testamento já fala assim. Esse é um dos argumentos dos calvinistas, porque está lá em Romanos, eles citam isso. Lá cita Faraó também, que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas se você for estudar, você vai ver que Deus só endureceu a partir da 4ª praga. Até a 4ª foi Faraó que endureceu. Deus conheceu o coração de Jacó. Ou seja, a presciência divina. Presciência divina. Tá.
o que Deus abominou. E Hebreus fala que não haja em vós uma raiz de amargura que vos prive da graça de Deus, como Esaú, que chorou, mas não se arrependeu. Ele nunca Deixa eu aproveitar para desejou fazer a Deus. uma consultoria, como se uma coisa que eu te perguntaria em gabinete. Teve uma vez na minha vida que eu estava num erro, num pecado, que eu não me convencia de que era pecado. Para mim estava tudo bem. Um dia, do nada, o Espírito Santo entrou em mim e me convenceu daquele pecado de uma forma tão avassaladora. Na verdade, ele já estava em você, né? Não é que ele entrou, ele já Que eu estava lá. eu digo o seguinte, Naquele momento, aconteceu te um contou. momento, aconteceu um momento, tipo assim, eu tava meio que dormindo à tarde e eu senti como se fosse uma visão, não um sonho, uma visão assim, e um sentimento de morte muito grande. E aquilo foi tão avassalador que eu liguei para 3 pessoas na hora e comecei a confessar o meu pecado, que eu não achava que era. Eu achava que podia levar tranquilamente. Mas foi tão um sentimento de morte tão grande. E a partir desse dia, eu comecei a falar assim, peraí, mas eu nem me arrependi. O arrependimento veio, então não sou eu que escolho me arrepender. E eu comecei a ficar com isso aqui. Não, o arrependimento não vem do homem. É o Senhor. Opa. É o Espírito Santo quem nos conduz ao Então, arrependimento. eu mesmo não escolhi, veio pra... Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá. Existe arrependimento se o Espírito Santo não fizer a obra. Entendi. Entendeu? Agora, ele te convence, mas você se entrega. Você poderia endurecer. Existem pessoas que Então, passam... essa é a pergunta, então. É, lógico. Tá, essa é a pergunta. É lógico que o Espírito Santo que convence, mas eu tenho a opção de endurecer. Pô, claro. Tem gente que endurece Mas mesmo. você teve uma tristeza profunda. Meu Deus, sentimento de morte. E a Bíblia diz que é a Sabe tristeza Salmo- de Deus que nos conduz ao Sabe arrependimento. Salmos 32, 51, que Davi fala assim, meus ossos estavam se desfalecendo? Esse é o sentimento. Então, isso é maravilhoso. Isso é a maior evidência que alguém é filho de Deus. Porque quando uma pessoa não tem isso, peca e não sente isso, é porque ou o espírito está ali apagado, porque às vezes ele está na pessoa, mas está apagado. Ou porque a mente dela já foi cauterizada. Porque isso a Bíblia fala também. Se você pecar demais, o Espírito te mostra. Você fica triste, aí você, me perdoe, volta a pecar. E chega uma hora que você não sente mais, não tem mais sensibilidade para a voz do Espírito. Aí que está o perigo. Porque aí você está muito próximo de um rompimento definitivo, né? Mas no teu caso, se você já era convertido mesmo, essa é a soberania de Deus. Chega uma hora que ele falou, acabou. Agora eu vou fazer você sentir o que você está vivendo. Entendeu? Entendi. Mas houve a sua decisão de dizer, eu não quero mais. O que eu entendi nessa época, nesse fato, é como a gente tenta compensar nosso fato com obras, né? Nosso erro com obras. E aí, Davi fala no Salmo 51, se tu quisesse sacrifícios, eu ofereceria todos. Mas não é isso que você quer um coração quebrantado e contrito. E eu tive uma experiência tão forte com Deus nessa época. Às vezes parece que Deus permite você cair nos erros para ter uma experiência mais profunda com Ele, que você fica muito mais sensível. Na verdade, essa é a beleza da soberania de Deus. Ele permite, mas ele não teve nenhuma ingerência nisso. Como que uma pessoa começa a se desviar? Pelos seus próprios desejos, né? Desejos. Suas próprias concupiscências. Lógico, Satanás conhece a sua fraqueza. Eu sempre brinco, né? Eu uso essa figura da comida, que eu adoro comer coisas que engordam. Entendeu? Se alguém me oferecer, por exemplo, salada, eu não vou ser tentado para começar. Uma picanha vai ser difícil na hora que eu estou com regime. Então, o nosso dever é nos afastar do mal. É não se colocar em risco de pecar e de cair. Eu sempre digo, o pecado, e depois que a gente começa a estudar a própria fisiologia humana, você sabe que todos os prazeres, seja sexual, seja da droga, seja da tela, da internet, tudo acontece aqui, ó, Dopamina. no neocórtex, que produz dopamina na hora que você começa a ter o prazer. E isso gera... A dopamina é um neurotransmissor que normalmente o seu cérebro produz. Mas se você aumenta essa dose, ele pensa assim, bom, tá tendo muita dopamina, eu não preciso mais produzir. E é isso que gera a dependência, porque quando cai o nível da dopamina, você quer mais, mas ele não está produzindo mais. E aí você vai de novo. E Satanás, ele conhece bem essa fisiologia. Eu sempre digo para todo mundo, eu agradeço a Deus de ter nascido num tempo que não teve essa coisa de internet, pornografia, nunca vi na minha vida. Agora, eu lido com muitas vezes pastores em falar comigo. Pastor, eu sei que é pecado, eu não consigo. Eu falo, cara, isso é igual uma cocaína.
você tem que se abster. Vai chegar um momento que você vai resistir até o sangue que você vai ficar livre. Mas se você ficar dando desculpinha e toda hora ir lá dando uma espiadinha, você nunca vai ser livre. Isso vai matar a sua vida espiritual. Então, eu digo que a minha grande luta é a comida. Mas é a mesma coisa. Quando eu tenho vontade de 10 horas da noite ir lá, entendeu? Pegar um pão, um requeijão, ou com, sabe, fazer um mistão. Cara, dá até água na boca. Eu tenho que dizer, não vou. Então, foi resultado, mas no começo parecia que tinha um demônio me tentando, entendeu? Agora são escolhas.